nome do Senhor pela sua graça, sua misericórdia e especialmente, né, neste dia que também comemoramos o Natal de Cristo, né? Vamos ficar de pé para iniciarmos este momento de louvor e adoração ao Senhor, este culto, louvando o hino de número 240, louvor angelical. Capítulo 1, versículo de 16 a 25.
Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que ele coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Projetando ele isto, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Enquanto ela não deu à luz o filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ainda o Senhor com o número 233, os pastores do campo.
57, versículo 15, Salmo 34, versículo 18 e Salmo 32, 1 e 2. Vamos ler juntos. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Poder sentar, estejamos em oração silenciosa ao nosso Deus e logo após o nosso pastor Benedito Freitas irá fazer essa oração de confissão ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus eterno, Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó, Deus da Igreja do Senhor Jesus espalhadas para a face da terra. O Senhor, Criador de todas as coisas, a quem nós hoje louvamos e bendizemos e nos alegramos com o seu nascimento humano, Deus encarnado, Deus que nasceu de uma virgem e habitou entre nós. Nós louvamos a Ti, Senhor, pela Tua presença conosco. Nós Te louvamos e Te bendizemos, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Eis aqui o Teu povo, a Tua igreja, essa noite, diante da Tua santa presença, na qual a Tua santa presença requer homens santos, mulheres santas, povo santo. Ó Deus, a busca dessa caminhada em santificação é que nós, em momentos no caminho, nos curvamos à Tua presença e Te dizemos o quanto erramos nessa caminhada e o quanto pecamos diante do Senhor. Tu que conheces o nosso coração e sabes que jamais, em momento algum, podemos esconder algo do Senhor. Todas as nossas intenções estão na Tua presença. Todos os nossos pensamentos, palavras e obras estão sob os Teus olhos, ó Deus. Se na busca pelo lugar mais profundo nós pudéssemos lá chegar, Tu estás presente. Na maior das alturas, se pudéssemos conquistar, Tu também estás lá presente. Tu nos conheces, ó Deus, do nosso sentar ao nosso levantar, do nosso entrar ao nosso sair. Tu és o Deus que esquadrinha os corações dos homens, conhece o nosso interior e a nossa alma, pois Tu formastes a cada um de nós. Por isso, Pai, nós Te pedimos que o Senhor tenha compaixão, tenha misericórdia, paciência e longanimidade para com o Teu povo. Pois nós Te confessamos essa noite, mesmo sabendo que o Senhor já sabe de tudo, mas é dever nosso confessarmos a Ti as nossas iniquidades. Por isso, Pai, perdoa-nos. Nós buscamos nesse momento com sinceridade, pois Tu conheces o nosso coração. Pois se não houver sinceridade, ó Deus, nos constrange por isso. Porque podemos enganar a homens e instituições, mas não a Ti. Por isso, Deus, perdoa-nos as nossas falhas, nosso trabalho limitado e muitas vezes insuficiente e inconsistente para com o Teu reino. Perdoa-nos, Senhor. Mas quando Tu
buscarmos obedecer ao Senhor e estarmos sujeitos a Ti. Sei conosco, Senhor, sei com a Tua igreja. Nos ajuda, nos fortalece, nos levanta, Senhor. Anima-nos. Não retira de nós a alegria da Tua salvação. Vira o Teu rosto para o Teu povo, Senhor. Ser propício a nós, pecadores. Em nome de Jesus, nós pedimos a paz e o Teu perdão no nosso coração essa noite. Em nome de Jesus, nós também agradecemos. Amém. Certos e gratos pelo perdão do Senhor, pela sua misericórdia, vamos agora louvar ao Senhor, né? Passar para o momento dos louvores. E para iniciar esse momento, vamos ler juntos aqui no Salmo de número 100. Vamos ficar de pé para fazer essa leitura. Vamos ler de forma alternada. Salmo 100. Salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai pelas suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos orar nesse momento com o reverendo Clemente, vai fazer essa oração de louvor e adoração ao Senhor. Senhor, nosso Deus, Pai de misericórdia, nós somos os teus filhos, remidos e salvos pelo sangue de Jesus. Nos prostrando diante da tua face, meu Pai, nesse momento, com o coração cheio de alegria, tão grande dádiva porque nós não merecíamos. Mas o Senhor, pela sua graça infinita, nos alcançou e nos salvou e nos redimiu, nos tirando das trevas e nos trazendo para a sua maravilhosa luz. Amém. Nós queremos, ó Pai, nesse momento, abrir o nosso coração para ouvir a tua palavra, para ouvir os teus ensinamentos, e que o Espírito do Senhor possa aplicar em nossas mentes, em nossos corações, a verdadeira palavra do Senhor, para que ela nos sirva de lâmpada para nossos pés e de luz para os nossos caminhos. Senhor, abençoa, consagra o teu povo, prepara o nosso coração. Queremos que o Senhor nos envolva de tal maneira que, assim como naquela maravilhosa noite de Natal, quando Jesus Cristo nasceu e os anjos anunciaram a dádiva gloriosa para o mundo, nós também possamos nessa noite estar contemplando essa mesma beleza, essa mesma grandeza de um Deus nascido na terra para levar os homens para o céu. Nos abençoa, nos perdoa, nos dirige e nos faz verdadeiramente vasos de honra para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem continuar de pé. Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Vamos louvar o nosso Deus com o nome incomparável. Eterno
Vamos saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá neste dia em que estamos comemorando o nascimento de Jesus. Dá a oportunidade de louvar o seu nome. Desta vez eu não ensaiei, né? Mas a gente vai louvar o Senhor. Jesus,
nós faremos algumas leituras com algumas instruções que faz parte da nossa Constituição, que são escritas no nosso manual do culto. E depois nós faremos algumas perguntas aqui, assim como foi feita também aos outros presbíteros, ao outro presbítero e o outro diácono que foram eleitos, o Adilson e também o Everton. E essas perguntas o irmão responderá com crer ou com sim, dependendo do que assim for perguntado. Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei e cabeça da sua igreja, possuindo o poder nos céus e na terra, deu à igreja oficiais ou presbíteros para governá-la em seu santo nome de conformidade com a sua palavra. Vê-se então no Novo Testamento que o governo da igreja cristã está por divina autoridade, a cargo de presbíteros. Destes, uns pregam, outros governam e são chamados ministros da palavra. E outros só governam, mas não pregam, e são chamados presbíteros regentes. Aqui, justamente no caso, o presbítero que será assim ordenado ao irmão Roberto. Em prova disto, lê-se em 1 Timóteo 5,17, devem ser considerados merecedores dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se fatigam na palavra e no ensino, no caso os pastores. E em 1 Coríntios 12:28, especifica-se governos entre os diversos ofícios eclesiásticos. No entanto, o presbítero regente são representantes eleitos e imediatos do povo. Como tais, os vemos exortados nas Escrituras a velar sobre si e sobre o rebanho confiado a seu cuidado, a fim de que não entre nele qualquer corrupção de doutrina ou costumes. E os encontramos em Jerusalém, sentados em concílio com os apóstolos e outros presbíteros, representando as igrejas particulares, tomando parte nas deliberações e chamando os irmãos. O decreto deste concílio começa, portanto, assim, como diz em Atos 15:23. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos que entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, Lucas, saudações. Assim, pois, compete aos presbíteros regentes tomar parte no governo, na disciplina e na superintendência das igrejas locais a que pertencem e da igreja em geral, quando para isso eleitos, conjuntamente com os pastores ou os ministros da palavra, no desempenho de seus deveres e ainda em conjunção com os ministros e mais presbíteros das igrejas respectivas, admitem a comunhão os que creem no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e estão arrependidos dos seus pecados, velando eles com diligência sobre a vida e a doutrina dos membros da igreja. Assim eles admoestam os que se portam desordenadamente, impedem, quando lhes é possível, a profanação do sacramento da comunhão, exercem a disciplina entre os impenitentes, readmitem os arrependidos ao gozo de todos os privilégios da igreja cristã e, quando eleitos pelos respectivos concílios, tomam assento nos presbitérios, sínodos e assembleias gerais da nossa igreja, onde lhes compete deliberar e votar sobre todas as questões, juntamente com os outros presbíteros, ministros assim da palavra. Portanto, amados irmãos, eu peço à igreja que se coloque em pé para que possam assim também estar ouvindo as perguntas que serão feitas ao nosso irmão Roberto Travassos, perguntas constitucionais ligadas à fé cristã. O irmão crê que as escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que essa palavra é a única regra infalível de fé e prática. Recebe e adota sinceramente a confissão de fé e os catecismos dessa igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Sagradas Escrituras. Sustenta e aprova o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aceita o ofício de presbítero regente desta igreja e promete desempenhar fielmente os deveres deste cargo.
promete procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja. Amém. Eu convido todos os presbíteros que estão aqui presentes a estarem aqui à frente. Também ao pastor Clemente, acredito que seja o único pastor além de mim aqui na igreja, a estarem aqui próximo ao irmão Roberto, para que possamos assim empossá-lo. Presbítero Américo. Peço ao irmão que se ajoelhe, por favor. Os presbíteros e o pastor colocarão as mãos sobre a cabeça do irmão Roberto. A igreja estenderá o braço direito em direção ao nosso irmão. Curvem suas frontes e oremos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai Celeste, nós te damos graças porque, para a melhor edificação da tua igreja, foi permitido que nela houvesse ministros de governo para promoverem a paz, a prosperidade e a boa ordem entre o teu povo, e assim também porque nos concedes neste lugar homem de boa reputação para o exercício deste cargo. Suplicamos-te, ó Deus, que derrames o teu Espírito Santo sobre nosso irmão Roberto Travassos, que agora ordenamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, presbítero regente desta igreja, e lhes conceda, Senhor, os dotes necessários, dons e talentos para o cumprimento assim do seu dever. E tu, ó Senhor, que és o bom pastor, dá ao teu servo coragem e sabedoria para bem governar a tua casa, e aos membros desta igreja a devida graça de que necessitam para se submeterem de boa vontade às admoestações do seu presbítero e para o considerar digno de honra por causa do seu trabalho. Adianta o teu reino, ó Senhor Jesus, e recebe agora esse teu servo, que em teu santo nome nós ordenamos presbítero regente desta igreja presbiteriana em Jardim São Paulo. Pois tudo te pedimos por amor do teu santo nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te louvamos e servimos por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. A igreja sim pode assentar-se. Louvamos a Deus por esse momento, damos graças ao Senhor pelas suas misericórdias e bondade que Ele tem tido para conosco. Nós assim no final iremos todos cumprimentar o nosso querido e amados irmãos por esse momento importante na vida dele e na vida da igreja. Mesmo assentados, mas com reverência à palavra do Senhor, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 1, e acompanhe a leitura do versículo 46 ao versículo 55 para a meditação da palavra do Senhor a nós essa noite. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 46 ao versículo 55. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me
sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência, e isso para sempre, como prometera aos nossos pais. Amém. A mensagem que traz esse cântico de Maria, essa oração de coração e de alma, de uma jovem escolhida dentre muitas, a por ela biologicamente nascer o Salvador do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe motivo maior para essa mulher, não existiu motivo maior para ela, para José, o seu esposo, para o povo de Israel, assim como para mim e para você nos dias de hoje, na Igreja de Cristo, nos dias em que os chamamos do século XXI, no ano de 2022, prestes a um novo ano, se assim o Senhor não retornar antes, a estarmos como ela, celebrando a Cristo Jesus. Celebre a Jesus Cristo. Os meses aqui, quando olhamos para o texto que antecederam o anúncio do nascimento de Jesus, e o momento também da sua chegada a este mundo como Deus encarnado, certamente foram meses de decisões difíceis, de uma espera ansiosa por parte de Maria e também de José. No entanto, meus irmãos, por mais difícil que tenha sido, é interessante nós vermos como ela se comportou nesse período. Quais foram as suas ações, quais foram as suas palavras, quais foram os seus pensamentos, como uma serva do Senhor, aquela por quem viria o Messias prometido, o Deus Emanuel, como assim ele seria chamado o Deus conosco. Nessa passagem aqui, ela fez uma viagem para visitar a prima Isabel, que também estava grávida no mesmo período, ou quase no mesmo período. Quando Maria chega à casa da sua prima, ela fala com Isabel e diz o texto que o bebê que está no ventre de Isabel salta de alegria, como se de fato sente a presença daquele que é o Salvador do mundo, que está próximo ali. Ele sabe da sua presença, ele sente isso, e não é diferente daquilo que conhecemos quando a mulher está grávida. Todas as emoções e sentimentos que ela tem são passadas para o seu filho, e dele também surgem emoções, comoções dentro do ventre que a mãe acaba também por sentir. É interessante como a Bíblia faz questão de trazer esse detalhe, de dar esse relato acerca de um momento de grande celebração, de grande alegria, porque estava para nascer o Salvador do mundo. Isabel, ouvindo Maria, conversando com Maria, responde a ela que ela é uma bem-aventurada, ou uma mulher abençoada, porque creu no Senhor, e que Deus fará de tudo aquilo que prometeu, aquilo que Ele disse que ia fazer, porque o nosso Deus é um Deus fiel, aquilo que Ele fala nas Escrituras, que Ele diz que vai fazer através dela, pelo nascimento de Jesus, Ele assim o cumpre. E Maria ouve essas palavras, ela escuta a Isabel, e mesmo sendo muito jovem, solteira, estando grávida, ela começa a erguer a sua voz em louvor ao Senhor. Ela inicia uma celebração de coração e alma e de razão por saber daquele que estava no seu ventre. E quando ela faz isso, ela revela aqui para nós, por meio das Escrituras, um coração crente em Deus e uma mente que conhecia muito bem as promessas do Antigo Testamento, daquilo que fora prometido do Senhor que haveria de vir. E ela mostra aqui para nós essa noite que nós podemos também louvar o Senhor, apesar de todas as circunstâncias
graça é suficiente para nós, para nos alegrar, para nos dar esperança, para nos dar vigor nos momentos difíceis. E aí é onde entra aqui relatado em Lucas o cântico de Maria, o cântico de louvor, como ficou conhecido na expressão latina o Magnificat, o grande canto de alegria e de louvor ao Senhor. As primeiras palavras que Maria fala significa literalmente minha alma celebra ao Senhor, que é tema dessa mensagem essa noite. Minha alma celebra ao Senhor. E hoje nós devemos e podemos celebrar ao Senhor. Isso nos foi dado, isso nos foi concedido por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, a podermos estar celebrando ao Senhor. Eis aqui um hino de louvor ao Senhor, e nos traz à memória o nascimento de Jesus, que é muito mais do que presentes e árvores e um comércio que se estende nessa época todos os anos. É muito mais que isso. É muito mais do que o mito do Papai Noel e tantas outras expressões com o espírito do Natal. Essa época é sobre um relacionamento com Deus. Essa época é sobre um relacionamento muito presente e profundo que foi reatado por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque antes estávamos como que em abismos, distantes do Senhor. Não poderíamos ter comunhão com Ele, não tínhamos amizade com Ele, que foi quebrada no Éden. Mas Jesus vem e nasce para reatar novamente esse nosso relacionamento com Deus. Portanto, meus irmãos, olhando aqui para este hino de louvor, no qual canta Maria, nós celebramos a Cristo. Por isso, celebrai a Cristo Jesus. Celebrai ao Senhor essa noite. Em primeiro lugar, Maria nos traz aqui ensinamentos acerca do que é relatado no texto em termos dessa celebração. Ela celebra ao Senhor pela graça recebida. Ela recebe uma graça espetacular, uma graça maravilhosa, uma graça abundante de júbilo. E ela nos ensina que nós precisamos celebrar no momento que recebemos graça do Senhor. Uma graça especial, uma graça especial da salvação, uma graça de entendermos as Escrituras, com uma graça de podermos ouvir a voz do pastor, aquele que fala, e a gente ouve, entende e vai a ele. Isso é momento de celebração. Versículos 46 a 49, diz o texto, relatando que disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou, olhou para a humildade da sua serva, pois desde agora assim todas as nações, todas as gerações me considerarão feliz. É a expressão para bem-aventurada. Me considerarão feliz e serão também felizes, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, e ele fará grandes coisas nas gerações e fará grandes coisas nas nações, porque santo é o seu nome. Nesses primeiros versículos aqui, Maria expressa seu louvor pessoal, algo muito íntimo, particular da sua parte. Ela faz isso ao Senhor pelas suas muitas bênçãos de misericórdia na sua vida e por tão grande escolha para vir o seu Filho por meio dela. Ela dá exemplo aqui de que todo cristão deve ser grato pelos benefícios recebidos por Deus. Dentre muitos, assim como nós, ela o foi. Ela recebeu essa bênção, essa graça da parte do Senhor. Ela recebe a graça da remissão. Ela foi redimida. E isso você vê aí nos versículos 46 e 47, quando na sua expressão ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma, ela fala ao Senhor, ela louva ao Senhor. Ela diz que o Senhor é grande, que o Senhor é magnífico, que o Senhor é esplendoroso, que o Senhor é eterno. Todos os adjetivos possíveis, ela se refere a Deus da melhor maneira
se alegrou em Deus, meu Salvador. Portanto, o primeiro motivo pelo qual ela ergue a voz em louvor aqui é a salvação. É pela salvação. Tão grande bênção, tão grande dádiva, tão grande benefício o Senhor concedeu a cada um de nós. E ela faz isso. Ela louva ao Senhor, dizendo pelo Espírito, se alegrou em Deus, o meu Salvador. Quão grande é a alegria da salvação. É só você olhar e perceber este mundo e as coisas que nele há, da qual o apóstolo João vai dizer na sua primeira carta: não busque as coisas desse mundo, não ame a esse mundo, mas ame a Deus e as coisas de Deus. Porque em Deus é que há salvação. E assim como nós, imitando a Maria nesse sentido de louvor ao Senhor pela nossa salvação, do qual bem sabemos que todos nós nascemos em pecados e precisávamos de um Salvador, diz Paulo, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ela assim o faz, ela assim o louva, ela declara a sua dependência de Deus para a salvação. Ela está louvando ao Senhor pela salvação que recebeu. E ela diz que isso vai perpetuar por todas as gerações. Vai passar de geração a geração essa alegria de podermos dizer hoje: obrigado, Senhor, pela grande salvação em mim, por operar tão grande bênção na minha vida, mesmo sem eu merecer, porque também foi parte do canto dela. A minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra, porque o Senhor favoreceu a mim tão grande bênção na qual eu não merecia. E ela faz a mesma coisa: copiem o meu canto, louvem ao Senhor, engrandeçam ao Senhor, o nosso Salvador. A nossa vida, meus amados irmãos, pode ter passado ou estar passando por lutas e provações, assim como ela passou juntamente com seu esposo. Mas quando fomos redimidos pelo sangue de Jesus, então aí agora muito mais nós temos motivo para louvar o seu nome. Conforme Lucas, no capítulo 10, versículo 20, bem na parte B desse texto, ele diz: alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Ele não diz nem depois, ele diz antes. Já se alegre antes, porque antes mesmo que Jesus nascesse, ela já estava alegre. Antes mesmo que ele pudesse vir ao mundo, ela já estava jubilosa de alegria, já estava engrandecendo a Deus e estava glorificando ao Senhor com sua alma e seu coração cheio de alegria. Antes que tudo ocorresse, antes que tudo acontecesse, antes que essa criança viesse ao mundo, Deus Emanuel, ela já estava com esse canto maravilhoso louvando ao Senhor. Por isso, não seria diferente Lucas dizer isso. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Ou seja, meus irmãos, a salvação aqui é mais que uma boa razão para louvarmos ao Senhor, em detrimento de todas as coisas, em detrimento de tudo que acontece na nossa vida, em detrimento daquilo que você possa passar, ou já ter passado, ou ainda virá passar, por coisas terríveis nesse mundo que não deixamos de ser avisados. O Senhor Jesus disse para mim e para você, falou para toda a sua igreja: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Mas como a consequência da salvação é de grande alegria, esperança, contentamento, certeza daquilo que Deus fez, ele diz: mas tem de bom ânimo, porque vocês não serão destruídos. Tem de bom ânimo, porque vocês não serão aniquilados. Tem de bom ânimo, porque mesmo que vocês estejam acabrunhados num canto, em meio a tanto sofrimento, tem de bom ânimo, porque a salvação está em vocês. Pense nisso. Tudo que vem sobre nós, a salvação é muito superior, é acima de todas as coisas. Amém. Porque nós fomos salvos, nunca iremos para o inferno. Porque nós fomos salvos, nunca estaremos sob o julgamento da ira de Deus sobre o pecado. Porque nós fomos salvos, temos acesso agora ao céu por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
opção de ser hoje, não ser amanhã, mas é sempre, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Por isso, ela diz que foi redimida. Por isso, ela nos ensina que nós fomos redimidos. E assim como fomos redimidos, ela diz também que foi agraciada, aí no versículo 8, na parte A, bem no começo. Maria diz a Isabel que ela não é extraordinária, ela não é melhor do que ninguém, ela não é maior do que ninguém, mas ela pôde experimentar a graça de Deus. Ela sabia que não merecia o maravilhoso favor do Senhor, no qual lhe foi dado, mas esse favor foi dado da livre e espontânea vontade soberana do Senhor a ela. Por isso a sua alma louvava ao Senhor. Por isso seu coração estava cheio de alegria para com o Senhor. A alegria era tão completa ali que o próprio João Batista, antes de nascer, já estava saltando de alegria no ventre da sua mãe. Era um momento de celebração ali tão grande, onde o mundo não podia contemplar nem suportar aquilo, num pequeno espaço, num pequeno momento entre duas mulheres e dois bebês. A graça do Senhor foi sobre ela, sendo mais um motivo para a sua alegria. A graça do Senhor veio sobre mim e sobre você, é mais um motivo para a nossa alegria. Aos que foram salvos, escolhidos, chamados e salvos por pura graça do Senhor, e não há nada em nós que nos qualifique para Deus. Nada que Ele olhasse para nós e dissesse: eu vou escolher esse, eu vou dar a minha graça sobre esse, eu vou salvá-lo porque ele é bom, porque ele é bonito, porque ele é grande, porque ele é perfeito, porque ele é mais rico, porque ele é branco, porque ele é negro, porque não importa, não é nesse gênero, não é por aí. É pela sua livre e espontânea vontade, sem merecermos, sem termos nada para lhe dar ao Senhor. Ele nos chamou para a salvação. A graça do Senhor foi o motivo da sua grande alegria. No entanto, aqui por sua graça, Ele nos chamou e nos salvou, e passamos assim agora a responder a Ele através da fé em Jesus Cristo. Passamos a ser assim como ela, agraciados pelo Senhor. Isso é algo incomparável, meus irmãos. É algo extremamente incomparável. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 8, versículos 8 e 9, ele vai expressar essas verdades dizendo: porque pela graça sois salvos mediante a fé em Jesus Cristo, e essa fé não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém venha se gloriar diante do Senhor. Mesmo que talvez tenha passado já rapidamente pela sua cabeça: pastor, mas eu estou lembrado de um texto que eu vou lendo lá, quando Jesus salva alguém, cura alguém, e ele diz: vai que a tua fé te salvou. Só que a palavra não entra em contradição. Jesus não fala duas coisas contrárias. Ele não erra, ele não peca, ele não mente. Porque aquela fé que está em alguém, da qual ele disse que a tua fé te salvou, é a fé que ele deu. Porque se dependesse de nós, do nosso coração natural, não queríamos ter fé, não queríamos Deus, não desejaríamos Cristo, não queríamos andar nos seus caminhos, não iríamos querer obedecer a sua vontade e aos seus mandamentos. O coração natural, ele não tem essa estrutura espiritual para fazer isso. Só por meio da fé em Cristo Jesus. E fé essa que Paulo diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E ele diz que essa fé não vem de vós, não nasce no vosso coração em lugar nenhum dessa terra, a não ser em Cristo Jesus, porque é dom dele. Isso nasce no Deus que é amor, Deus eterno que é amor. E aí ele volta-se para nós novamente e diz: olha, a tua salvação não foi por causa de obras, não foi porque você deu esmola, porque você fez uma caridade, porque você fez um bem, porque você falou bem de outro, porque você deu uma contribuição na instituição, não foi porque você deu um alimento a alguém que precisava comer. Não é por isso, porque isso só enche de maravilhas o teu coração. Mas o dom foi de Deus, porque se fosse nosso, Ele não diria para que ninguém se glorie.
Senhor me deu 50% da salvação, eu peguei os meus 50% e fui lá e contribuí. O Senhor me salvou porque eu fiz isso, o Senhor me salvou porque eu fiz aquilo, o Senhor me salvou porque eu sou uma pessoa de bem, sou um cidadão decente, sou respeitador, pago meus impostos, cuido bem da minha família. Mas nada disso funciona aqui nas Escrituras. Não é desse jeito que funciona a fé em Deus. Não é desse jeito que funciona a salvação em Cristo Jesus. Não é por obras para que ninguém se glorie. Toda a glória é dele. Todo o plano é dele. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la no dia de Cristo Jesus. Tudo se inicia nele, no plano da criação, no plano da salvação, no plano da redenção e na restauração de todas as coisas. O salmista no Salmo 121, quando desesperado, quando cheio de dores, quando cheio de uma alma angustiada, ele disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ainda bem que ele não dá um ponto ali para, porque senão ele vai para o monte de fato procurar, porque a tradição em Israel era buscar o templo de Jerusalém que ficava no monte, onde Deus se manifestava ali ao povo e ao sacerdote que ia pedir perdão pelos seus pecados, perdão pelos pecados do povo, e aí Deus perdoava a todos, se assim fosse. Ele olha para o monte: de onde me virá o socorro? Ele não diz ainda que o socorro vem do monte. Ele faz uma pergunta para ele pergunta à sua própria alma, ao seu próprio entendimento. Eu olho para o monte porque tradicionalmente na cultura era lá no monte que estava o templo e era para lá que ele subia para adorar o Senhor. Mas em seguida ele diz: o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Não é do monte, vem do alto. E mais, o socorro dele é tão presente, é tão real, vai ocorrer de uma maneira perfeita, vai acontecer conforme a vontade de Deus, e ele sabe disso, que ele usa a expressão na frase: o meu socorro vem do Senhor que cria céus e terra. Com essa expressão, meus irmãos, ele descarta toda e qualquer pessoa ou instituição ou força nessa terra. Ele recorre àquele que criou céu e terra. Pronto, não tem mais alguém. Deus é o único. Se ele é o criador dos céus e terra, ele também mantém e sustenta tudo aquilo que ele criou. Então o salmista está buscando o seu socorro no lugar mais certo desse universo, e ele sabe disso. Por isso que ele expressa desse jeito: depende de Deus. E dependendo só de Deus, exclusivamente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo se coloca como resultado, por exemplo, da pura graça de Cristo, conforme ele escreve 1 Coríntios 15, 10: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, veja, ele não conquistou, ou veio dele alguma coisa, ou ele barganhou com Deus, ou negociou alguma coisa em porcentagem. Ele diz: não, a sua graça me foi concedida, e ela não se tornou vã, porque antes, ali a soberania de Deus, há o nosso compromisso, a nossa responsabilidade, é o nosso trabalho, aquilo que pertence a mim e a você, e que cabe a mim e a você fazer. Tem gente que quer até extrapolar essa questão do termo soberania de Deus e dizer: bom, se é Deus tudo, então que tudo fique com Ele. Tenha cuidado, porque há o compromisso e a responsabilidade humana nesse plano de salvação. Você não é salvo pelo que você faz, mas você está no meio de um plano no qual você tem que procurar desenvolver a sua vida de santidade e viver a sua vida cristã da melhor maneira possível, na busca de ser igual àquele que é o chamado na varonilidade, o varão perfeito. Você precisa ouvir e ouvir os padrões que vêm dele. Você precisa se ajustar ao Senhor. Por isso ele diz: essa graça que me foi concedida não se tornou vã, mas antes trabalhei muito mais do que todos eles. Mas ao final disso, há o reconhecimento do apóstolo Paulo, para que para ele também não sirva as palavras de que não é
as obras para que ninguém se glorie. Para Paulo tem que funcionar também. Senão ele estaria mentindo, porque ele próprio disse isso. Trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Você precisa fazer, você precisa agir, você precisa trabalhar, você precisa se esmerar. Você precisa levantar a bandeira da responsabilidade que Deus deu e fazer como o arado, que aquele que põe a mão no arado não olha mais para trás. Vai em frente, segue em frente, mas sabendo que toda essa força para você seguir em frente, todo esse vigor que dá a você para você olhar para frente, para você mirar no alvo, vem de Deus. Porque se não vier dele, você para no meio do caminho. E você vai soltar as ferramentas do arado, vai dizer: eu não vou arar mais porque eu não aguento. Eu estou cansado, é muito pesado isso aqui, eu já estou sofrendo com sol, chuva, terremotos, vou sofrendo com relâmpagos, com trovões, já estou ficando doente, já estou envelhecendo e não vou mais adiante. Mas aí a graça de Deus não deixa isso acontecer. Ela vai fortalecendo na doença, vai fortalecendo nos conflitos, fortalecendo nas dificuldades, vai fazendo você transpor todos os muros que são erguidos à sua frente. Por isso essa mulher chamada Maria, ela glorificava, ela celebrava Cristo Jesus. Porque foi perseguida para que o menino fosse morto. Precisou fugir de uma cidade para outra para que nada de mal acontecesse a ela e muito menos ao Emanuel que estava para chegar. Por isso, meus irmãos, mesmo que não haja nada em nós que chame a atenção do Senhor, Ele nos vivifica pela sua graça, nos transforma em seus filhos, e essa é uma razão dentre as muitas em si para louvarmos a Deus e celebrarmos o Senhor. Ela foi redimida, ela foi agraciada, e isso cabe a nós que fomos redimidos, fomos agraciados, e assim também como ela, que ela disse que foi bem-aventurada, feliz, nós também somos bem-aventurados. Aí os versículos 48 e 49. Maria sabe pela informação do anjo da anunciação que Deus fará algo maravilhoso na sua vida. Ela será um instrumento pelo qual a ação do Espírito Santo fará vir por ela o príncipe da paz. Ele entrará na história humana como homem, o Deus homem. E ainda, para o nosso espanto mais maravilhoso, o que Deus fez por mim e por você é incomparável ao que a nossa razão pode alcançar, em saber que quando a Bíblia diz que Ele deixa a sua glória, que Ele desce dos céus, da sua majestade, da sua grandeza, da sua santidade, se torna igual a mim e a você. O que Ele faz vai perpetuar por toda a eternidade, meus irmãos. Imagine aí, Deus se tornou homem, habitou entre nós, nessa nossa carne, glorioso, depois Ele se torna, o corpo se torna glorioso, mas veja o que Ele fez, Ele ficará assim para sempre. A Bíblia não diz em lugar nenhum que Ele voltará a outra forma dele quando estava à destra de Deus, entre eles, como João fala no seu Evangelho, no capítulo 1, como fala no primeiro capítulo da primeira epístola, de que Deus estava lá, Jesus estava lá, o Verbo estava no início de todas as coisas. Não que Ele foi criado, mas que todas as coisas que foram criadas por Ele, para intermédio dEle, e nada daquilo que foi criado sem Ele iria se criar. Esse Deus deixa a sua imanência, deixa o seu sublime trono para se tornar alguém semelhante a mim e você, eternamente, para todo sempre. Ele não voltará à forma original, e não que Ele a perdeu, Ele não diminuiu, Ele não se partiu ao meio, Ele não perdeu a sua majestade, não diminuiu a sua autoridade e o seu poder sobre todas as coisas, mas Ele abriu mão de ser aquele ser naquele estado para estar neste corpo e ficará assim por toda a eternidade. Foi isso que Ele fez por mim e por você. Imagine você chegando diante do Senhor e dizer: mas Senhor,
saísse da tua forma original e se tornasse igual a mim. E para ficar assim para todo sempre, por amor a mim, por amor a um pecador miserável que estava lá contra ti, rebelde contra ti. Como Paulo diz em Efésios, nós éramos filhos da ira contra o Senhor, mesmo assim Ele nos amou com amor eterno e se tornou alguém igual a nós e ficará assim por toda a eternidade, para todo sempre. As palavras estão na voz do anjo que, junto com os discípulos, e os discípulos estão acompanhando a ascensão de Jesus. Logo depois que ele surge da tumba, que ele sai daquela tumba, que ele passa ainda um período com os discípulos, com os seus, andando ainda 40 dias sobre a terra. No momento dele subir, ele sobe do jeito que ele estava aqui. E os anjos dizem isso porque, varões galileus, olhais para o alto, estão assim tão atônitos. Esse mesmo Cristo que viste subir é o mesmo que voltará, é o mesmo que descerá em grandeza e glória, mas ainda no nosso corpo, irmãos. Ainda no nosso corpo. Não num corpo de pecado, porque ele nunca pecou, mas ele tomou a nossa forma para sempre. Ele escolheu ter a nossa forma para todo sempre. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar o que Cristo fez? Vamos hipoteticamente dizer aqui que Deus disse para ele antes dele descer. Você tem certeza disso? É só uma expressão minha, particular. Já imaginou se Deus disse, você tem certeza do que você vai fazer? Se pudesse ser dito isso, você vai ficar igual a Ele por toda a eternidade. Você não vai ficar aqui do jeito que você é. Ele disse, eu escolho. Eu ficarei igual a eles. Eu descerei e serei um deles. E vou ensinar a eles todas as coisas. E vou salvá-los da mancha do pecado. Eu vou salvá-los da perdição eterna. Eu vou descer para tirá-los da lamação do pecado. Eu vou descer para tirá-los do império das trevas. Eu vou tirá-los com um braço forte de tão grande perdição. E para isso eu vou me tornar igual a eles. Eu vou andar no meio deles. Eu vou ensinar para eles e vou amá-los. E eu escolho sim ficar eternamente igual a eles. Era esse Cristo que estava nascendo, por isso tanta alegria no coração de Maria, tanta alegria no coração de João Batista, que seria o precursor dele, aquele que viria anunciar e aplanar os caminhos do Senhor, dizer para o povo, arrependei-vos, porque olha, Ele tomou a nossa forma, não façam o que vocês estão fazendo, porque Ele tomou a nossa forma. É injusto demais o que estamos fazendo, porque Ele tomou a nossa forma. Ele abriu mão de tudo que Ele tinha. Não subjugou ser igual a Deus, não julgou ser igual a Deus, mas se tornou homem entre nós. Não façam isso. Pregar o arrependimento, arrependei-se, se arrependam, porque tão grande graça vem. Dê valor. Não te valorize, porque tão grande graça vem. Por isso ele se alegra no ventre da sua mãe. Salta de alegria, diz o texto. Quem aqui já teve o prazer da gravidez, ou um pai que pôde olhar para a barriga da sua esposa, como eu vi as minhas filhas se mexendo de um lado para o outro, que eu achava até que a barriga ia estourar, ia furar, porque a ponta dos pés, o braço, todo doeu, a mão empurrava e tudo aquilo se mexendo ali, é espantoso e ao mesmo tempo maravilhoso. João se alegra dentro do ventre, por tão grande bênção está ali próximo a ele, por tão grande celebração está ocorrendo naquele momento. Por isso essa mulher se torna instrumento pelo qual o Espírito Santo traz o príncipe da paz. E ela está sendo aqui bem-aventurada em Deus. Uma honra que trazia como recompensa o fato de que Deus seria glorificado em todas as coisas. Por isso, queridos, cada um de nós, nessa igreja que foi salvo, precisa reconhecer que o Senhor, aquilo que o Senhor fez.
Precisamos reconhecer isso. Por isso a expressão grande coisas fez o Senhor por nós. Você já pensou nessa expressão? Sabe como é que ela funciona na nossa cabeça? Grandes coisas fez o Senhor por nós, me curou do problema. Grandes coisas fez o Senhor por nós, aqui neste culto nós estamos agradecendo a Deus, porque o Senhor resolveu talvez um problema na justiça, porque talvez melhorou a conta bancária, porque nos deu um ano com menos doença do que o ano anterior. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós, foi ter vindo aqui e tomado a nossa forma, e ter morrido por nós, e ainda voltar para nos buscar. Isso é uma grandeza daquilo que Deus fez por nós. Maior não há. O que agradecemos a Ele são gotas no oceano daquilo que Ele fez por nós. Pense nas coisas que Ele fez em sua vida. Como Paulo expressa em 2 Coríntios 5,17. Paulo diz que tudo se fez novo em nós. Olha, Paulo não diz que aumentou a conta bancária nossa. Ele fala de algo mais profundo. Ele não fala de coisas materiais. Ele diz tudo se fez novo em nós. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ele não diz que ganhamos roupas novas. Ele não diz que ganhamos um carro novo. Ele não diz que ganhamos uma casa nova. Conseguimos comprar aí uma casa de veraneio na praia. Ele diz que agora o que se fez novo é porque as antigas já passaram. E agora tudo se fez novo. Ele está falando da alma, do coração, do comportamento, de uma nova mentalidade. Antes, nas trevas, você via de um jeito, na luz você vê de outro. Você vê de outro jeito. O que você não percebia quando estava envolto no pecado, agora você vê diferente. E você diz, eu não quero saber disso. Antes, quando você estava ali nas mentiras que pareciam inconsequentes e pareciam tão simples, que não era problema nenhum. Afinal de contas, uma mentirinha não tem problema algum. Agora, na nova vida, você diz, eu não quero mentir mais. A verdade tem que se fazer presente naquilo que se fez novo. As coisas antigas já passaram. É preciso pensar na glória que nos aguarda no futuro, meus irmãos. Senão seremos os mais miseráveis na terra, como disse Paulo. Se a tua vida, a tua esperança, tudo que você tem, todos os seus planos for aqui e agora, você está perdido. Coitado de você. Você não imagina o tsunami que vem por aí para levar tudo seu. Tudo vai passar. Precisamos pensar na glória que aguardamos no futuro. Assim também devemos fazer igualmente a Maria. Ela estava pensando nisso. Todos nós temos motivos para louvar o nome do Senhor. Muitos. Por isso Maria celebra o Senhor pela graça recebida. Essa graça maravilhosa recebida. E ela não só recebe essa graça, mas ela também celebra a graça eterna. Porque essa graça não é passageira, mas ela é eterna. Versículos 50 a 53, ela diz, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Não é para hoje, é de geração em geração, em geração em geração, em geração em geração e por toda a eternidade. Ele agiu com o seu braço forte e valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Se alimentar pensamentos soberbos no coração, vai ficar para trás. A fila vai andar e você vai ficando. Ele derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, assim como a exaltou. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. No verso 50 aqui, ela está nos mostrando a permanência da graça de Deus na nossa vida. Maria sabe que ela não é a única que recebia a graça de Deus. Por isso que ela vai falar de que geração em geração está recebendo a graça de Deus. Nem apenas na sua geração que ela espera ver a mão de Deus se movendo ao seu favor. Mas ela vê se movendo ao seu favor, se movendo ao favor daquela igreja naquela época, se movendo por
salva pecadores, que traz de volta aqueles que estão desviados. Graça para todas as situações que enfrentamos na nossa vida. Conforme Paulo nos traz essas verdades em 2 Coríntios 12, 9. Ele vai falar das suas lutas, mas ele tinha a graça de Deus naquele momento. Por si só, meus irmãos, a graça é o maior motivo para louvor e adoração diante de Deus. Os versículos 51 e 52, onde ela vai se encaminhando para o final do seu cântico, ela mostra o desempenho da graça de Deus. Maria louva o Senhor, porque Jesus não veio alcançar orgulhosos e poderosos. Ela fala que ele derrubou reis, derrubou grandiosos, gente metida, soberbos. Ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Deus escolheu se revelar aos pobres e aos humildes. E quando operou esse grande milagre, ele demonstrou o seu poder e envergonhou a todos que pensavam ter compreendido a ele. Gente que estuda a Deus como se estivesse estudando um livro de astronomias, como se estivesse estudando um livro de ciência. Pronto, eu já não entendi Deus. Ele começa aqui e aqui desce para a esquerda, para a direita, e aqui nós somamos, fazemos um cálculo matemático, e aí chegamos à sua base de Deus e vamos caminhando para entender o seu interior. Isso não acontece, isso é impossível. Todos aqueles que pensavam ter compreendido a Deus, ele os envergonhou. Por isso que Paulo diz que o Evangelho é loucura para aqueles que se perdem, para aqueles que se perecem. Mas é poder de Deus para aqueles que ouviram a voz de Deus, para aqueles que compreendem a palavra do Senhor. 1 Coríntios 1, 27, Paulo diz: Deus escolheu as coisas loucas. Olha que expressão. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Em um grande ato aqui de Deus, ele inverteu a ordem da sociedade. Os que são considerados grandes pelos homens são aqui rebaixados, enquanto aqueles que confiam no Senhor, mesmo sendo pobres e humildes, serão exaltados por sua fé em Cristo Jesus. Não é à toa que ele não nasce num palácio. Não é à toa que ele não nasce no Taj Mahal, aquele grande templo suntuoso na Índia. Foi feito por um grande amor entre um homem e uma mulher, entre um príncipe e uma princesa. Constrói-se um grande monumento em favor daquele a quem ele ama. Ele nasce numa estrebaria, nasce em meio a animais. Não havia multidões. Era uma noite muito simples. Magos que vão até ele vão com presentes maravilhosos, dignos de um rei. Nós aprendemos, meus irmãos, com essa imagem que Maria nos traz aqui, que somente os que estão sujeitos ao Senhor podem esperar algo dele, a salvação. E essa salvação vem para os humildes, conforme Mateus 18,3 diz. O próprio Jesus dizendo e disse: em verdade eu vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. E aí uma igreja nos Estados Unidos, depois de um culto, não tinha nada a ver com uma igreja protestante, mas era uma igreja que se dizia protestante. Ao final, quando um pastor prega esse texto e fala sobre isso, dá uma orientação aos homens e mulheres daquela igreja. E à noite todos chegam para a igreja carregando as mulheres, as bonequinhas nos braços, e os homens andando com carrinhos puxados por corda. Porque Jesus disse: se não vos tornardes como uma criança, se não vos converterdes, de modo algum entrareis no reino dos céus. Nunca foi isso que o Senhor disse. O Senhor nunca disse para você voltar a brincar de boneca, não, que não seja, não tem problema nenhum, né? Eu conheço, eu tenho amigas que estão com 50 anos e que tem um quarto cheio de boneca, não tem problema nenhum, não é? Eu gosto também de brincar e de vez em quando eu pego umas coisas da infância, digo que como era bom, né? Jogar um piano, uma bola de gude, coisa de infância. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Ele não está mandando você se tornar de fato ao pé da letra como uma criança e se tornar inocente andando no meio da rua com a barba arrastando no chão e puxando
fixamente olhando para você. O que é que ele vai dizer? Eu quero aprender, eu quero aprender, eu quero aprender. Por isso que Jesus disse: se torne como uma criança, senão você não entra no reino dos céus. Porque a criança quer aprender, a criança abre o coração, abre a alma e diz: me ensine, escreva aqui no meu coração. Já o adulto se fecha e diz: já sei de tudo, e não sabe de nada. Não conhece nada. Aqueles que estão dispostos a admitir as suas necessidades, que são as crianças, ela admite a necessidade de fome, de sede, de aprender, de ser ouvida, de ouvir, de falar, de estar junto. Por isso que os discípulos tentam impedir, num dado momento, de que as crianças se aproximem de Jesus. E ele diz: não as impeça, deixem vir a mim, porque elas querem me ouvir. E há muitos que não querem. Essas dezenas de pessoas, essa multidão que é descrita na Bíblia, que vem andando, caminhando atrás de mim, não querem me ouvir. Estão atrás de pão, estão atrás de água, estão atrás de milagres, estão atrás de ressuscitar mortos, estão atrás de cura. Não querem ouvir as minhas verdades, mas as crianças querem. Deixem elas vir a mim. Versículo 53, ela recebe a promessa da sua graça. Maria está nos lembrando aqui de que quem percebe a própria falta será saciado pelo Senhor. Quem reconhece: Senhor, eu preciso, eu necessito da tua presença, eu necessito do teu benefício. Porque, afinal de contas, ter o mundo inteiro e não ter Jesus é estar eternamente condenado. Tê-lo é possuir o maior tesouro que o céu pode dar. Se você tem todos os bens deste mundo em suas mãos e não tem Jesus, você está desamparado, está órfão. Marcos 8,36 diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. João, no capítulo 15 do seu Evangelho, versículo 5, vai dizer: olha, Jesus está alertando: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, esse tem vida, esse continua vivo e vai viver eternamente. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem estar em mim, você está perdido. E Maria viu na graça eterna de Deus um motivo de alegria. Mais esse motivo de alegria. Ela celebra o Senhor pela graça pessoal, celebra o Senhor pela graça eterna e celebra o Senhor pela graça realizada. Versículos 54 e 55. Ela diz que amparou Israel, Deus o fez isso, amparou Israel, o seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometeu aos nossos pais. Maria louva ao Senhor não apenas por suas bênçãos em vida, mas pelas bênçãos sobre as gerações futuras. Ela exalta o seu nome porque ele não esquece do seu povo. A escravidão dos judeus e o seu desejo pelo Messias, era isso que o povo ansiava. Por isso ela louva ao Senhor guardando a sua palavra. Salmista 119, Salmo 119, verso 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Deus se lembra de suas promessas, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Essa é uma razão maravilhosa para louvar o nome do Senhor. Maria conclui que Deus cumpre também as suas promessas. Não só se lembra delas, ela se alegra com o fato de que o Senhor não se esqueceu do povo de Israel. Eles eram o seu povo e ainda são. E ela louva o seu nome porque ele lembra daqueles que colocaram a sua fé nele. O que concluímos aqui, meus irmãos, sobre o relato de Maria, é de uma mulher que obedeceu a Deus, sujeitou-se ao Senhor, adorou ao Senhor, celebrou ao Senhor. Nós temos que ter o mesmo amor cristão, não só um para com os outros, mas acima de tudo para com o Senhor, amando uns aos outros. Devemos aqui buscar o mesmo coração que ela teve, um coração que tem o reconhecimento da grandeza e da majestade de Deus na sua vida. No fim das contas, um coração de adorador, reconhecendo que há muitos motivos para louvá-lo, um coração que se curve diante do Senhor para adorá-lo, pois assim ele
conversando com uma mulher samaritana, disse: eu procuro os meus adoradores, e esses adoradores são os que me adoram em espírito e em verdade. Que nós possamos, não apenas na noite de dezembro de 2022, celebrar ao Senhor, mas que celebremos o ano inteiro, a nossa vida inteira, até o dia de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus pela sua palavra, que Ele esteja aplicando no nosso coração, nos edificando, né? Vamos ficar de pé para juntos cantarmos o hino de número 47, continuando a adoração ao nosso Deus nesse momento através dos dízimos e ofertas, né? Gostaria de lembrar aos visitantes que esse é um momento mais voltado aos membros, aos que são da nossa igreja, né? E sempre utilizamos como base a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, né, que diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, que estejamos trazendo ao Senhor os dízimos, as ofertas, sempre com alegria e gratidão diante do Senhor. Oremos. Ó Senhor nosso Deus e Pai, esse dia em que comemoramos o nascimento, a vinda do Teu Filho, para executar a Tua vontade, a nossa salvação. Esse dia a Igreja aqui reunida, ela te louva, te agradece por tão grandes salvações. E te agradece também pelo sustento que tem nos dado cada dia. A tua igreja, Senhor, reconhece que tudo vem de Ti e que dependemos sempre de Ti, Senhor. E que
Pedimos que abençoe a cada família aqui reunidos, aqueles que também não puderam vir. Abençoe, Senhor, a renovação da tua situação nas nossas vidas. E pedimos que conceda ao conselho dessa igreja, que tem, administre esses bens que aqui foram trazidos, para que o teu nome seja glorificado e glorificado no mundo e até sempre. Amém. Assim, em nome de Jesus, oramos e todos juntos declaramos: tudo vem de ti, Senhor, e tu quer ver, te darás. Tudo vem de ti, Senhor, e tu quer ver, te darás. Amém. Vamos fazer a oração final, meus irmãos. E logo depois faremos assim, sendo despedidos com a bênção apostólica, creio que se amém. E eu terei logo depois apenas um único aviso, e nessa oração estaremos orando já de antemão pelo alimento que estamos para ter esse momento de comunhão, logo após o final do culto. Oremos. Querido Deus e Pai bendito, nós te louvamos na beleza da tua santidade. Te agradecemos de todo o coração, Senhor, celebramos ao Senhor, nosso Salvador. Obrigado, Deus, pelo plano perfeito e eterno em amor para com os seus. Obrigado pela vida de Cristo Jesus para conosco. Obrigado, Jesus, pela tua obra maravilhosa de ter vindo a esse mundo encarnar em um homem sem pecado, mas conhecer e conhecendo todas as nossas dores. Obrigado, Senhor, pela tua presença conosco, pelo teu Espírito Santo e por tão grande salvação. Ser propício ao teu povo, Senhor, concedendo graça e misericórdia, dando graças em todas as coisas, como diz a tua palavra. Assim dai graças em tudo. Por aqueles que estão enfermos, ó Deus, nós te agradecemos pela tua presença com eles, porque com cada um deles tu tem dado o consolo e o conforto devido e fortalecido os teus servos para que superem todas as dificuldades. Nós te louvamos e te agradecemos pelos recuperados, por aqueles a quem o Senhor restaurou a saúde, por todos aqueles que passaram por cirurgias, por problemas de grandes dificuldades, mas o Senhor os trouxe com grande alegria para adorá-lo com saúde. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, pelo teu povo, pela tua igreja. Ser conosco agora, logo depois, no momento da comunhão, e logo depois, quando formos para os nossos lares, Senhor, nos leve em paz e em segurança. Na mesma paz que o Senhor nos trouxe, também nos retorne para o lar, nos dando uma noite tranquila, de paz e de descanso, com sono reparador, para uma manhã que se inicia, Senhor, segundo a tua vontade, até que Cristo volte novamente. Obrigado por tudo, nós te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Receba uma bênção, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, do nosso eterno e soberano Pai, com a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que essa repouse sobre os vossos corações, sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Às 19h30, às 7h30 da noite, até 22 horas, nós estaremos reunidos para a última vigília de oração deste ano.